Vamos continuar, agora a gente vai entrar na parte de funções orgânicas propriamente ditas. Então, o que é que eu quero de vocês nessa semana sobre funções orgânicas? O que eu preciso é que vocês consigam identificar os diversos grupos. Então, você olhar para uma estrutura orgânica, por mais complexa que seja, e você determinar, ali dentro tem um álcool, tem aldeído, tem cetona, tem amina, tem uma série de funções orgânicas presentes. Então, esse é o desafio para vocês. A partir de agora, eu vou mostrar para vocês como é simples essa identificação. Por que ela é simples? Porque cada função ou cada grupo funcional, ele tem uma característica específica deles, tá certo? Então eu vou começar a mostrar para vocês agora esses grupos bonitinhos. Vamos lá. Então eu dividi em dois grupos, os grupos que não têm carbonila e os grupos funcionais que possuem carbonila. Então vamos começar com os grupos funcionais que não possuem carbonila. Quais são as funções químicas que não possuem carbonila? Então vamos lá. Esse primeiro composto aqui, ó, ele tem uma característica importante. Que característica é essa? De todos os compostos que eu mostrei aqui, apenas ele é formado por carbono e hidrogênio. Você pode procurar na estrutura do composto que você não vai encontrar átomos diferentes de carbono e hidrogênio. Então, sempre que você vir uma estrutura e essa estrutura for formada exclusivamente por carbono e hidrogênio, você vai chamar esse composto de hidrocarboneto. Certo? Então, hidrocarboneto é a função que possui apenas carbono e hidrogênio. Então, olhou para o composto, só tem carbono e hidrogênio, chama de hidrocarboneto, muito simples de identificar. Todas as outras funções vão apresentar oxigênio, nitrogênio ou outros átomos diferentes de carbono e hidrogênio. Tudo bem? Vamos lá. Seguindo para essa função aqui, esse outro grupo funcional. Então vejam que aqui eu tenho um carbono, não é isso? Aqui eu tenho um hidrogênio ligado a ele. Vamos lá. Então, o grupo funcional que caracteriza essa estrutura é o grupo OH. Esse grupo OH é chamado hidroxila. Certo? Existem alguns grupos funcionais que possuem a hidroxila e a gente precisa saber diferenciar um do outro. Aqui eu tenho dois, tá certo? Então, existe uma diferença entre esse grupo aqui, essa hidroxila, e essa hidroxila aqui. E como é que eu sei a qual função esse grupo aqui está representando, caracteriza? Veja o seguinte, eu vou analisar o carbono que a hidroxila está ligada. Se eu analisar esse carbono e ele estiver fazendo 4 ligações simples, então uma para cá, outra aqui, outra e outra, ele está fazendo 4 ligações simples. Então eu digo que esse composto aqui ele é um álcool. Inclusive a gente já falou de álcool mais à frente, certo? Então, olhei para a hidroxila, ela está ligada a um carbono saturado. O que é um carbono saturado? Um carbono que faz 4 ligações simples. Se a hidroxila está ligada a um carbono que faz 4 ligações simples, eu digo que esse grupo funcional é um álcool, tá certo? Nesse outro composto aqui, ó, eu também tenho a hidroxila, mas eu não posso dizer que isso aqui é um álcool. Por quê? Lembram que lá no material, quem viu o material, tem lá uma substância importantíssima que a gente chama de benzeno, ou anel benzeno, né? Sempre que eu tiver uma hidroxila, que é o grupo H, diretamente ligada a esse anel aqui, ó, que é o anel benzeno, sempre que eu tiver a hidroxila diretamente ligado ao anel benzeno, eu digo que esse composto ele é um fenol. Então eu não chamo de álcool. Para ser álcool, a hidroxila tem que estar ligada a um carbono que faz 4 ligações simples. Para ser fenol, a hidroxila tem que estar ligada a esse anel aqui com 6 carbonos e 3 ligações duplas alternadas que a gente chama de anel benzeno, tá certo? Então fiquem atentos na diferença de álcool e fenol, ok? Essa outra função aqui, olha, ela também é fácil de identificar. Sempre que você olhar para uma estrutura e você observar que existe um oxigênio separando dois carbonos, então aqui eu tenho um carbono e aqui eu tenho outro carbono.
Sempre que eu tiver um oxigênio separando esses dois carbonos, essa função a gente vai chamar de éter, tá certo? Então, esse oxigênio aqui ele é chamado de heteroátomo, um átomo diferente de carbono. Então, quando eu tiver o oxigênio separando dois carbonos de um composto, eu vou dizer que essa função é um éter. E essa função aqui, pessoal, sempre que eu observar um composto que não tiver carbonila e esse composto ele tiver nitrogênio, certo? Olhei para o composto e tem esse átomozinho aqui, o nitrogênio, eu vou dizer que esse composto é uma amina, certo? Então, olhei para o composto, tem átomo de nitrogênio, isso aqui caracteriza um grupo amina, certo? Então a gente só vai ter duas funções nitrogenadas, a gente só vai estudar duas funções nitrogenadas, amina e amida. Para você conseguir separar a amina de amida, basta você usar o seguinte raciocínio: uma amina, ela não possui carbonila ligada ao nitrogênio. A amida vai possuir a carbonila ligado ao nitrogênio. Então essas são as primeiras 5 funções que eu estou mostrando para vocês. São funções que não aparecem a carbonila, certo? Repetindo, hidrocarboneto só possui carbono e hidrogênio, álcool hidroxila ligado a um carbono saturado, ou seja, um carbono que faz 4 ligações simples. Fenol hidroxila obrigatoriamente ligada ao anel benzeno, que é essa estrutura, tá certo? Éter, oxigênio separando dois carbonos. E amina, composto que tiver nitrogênio. Tem um nitrogênio participando da cadeia e não aparece a carbonila, eu digo que é uma amina, tá certo? Então assim a gente encerra a primeira parte das funções orgânicas, certo? Vamos falar da segunda parte no próximo vídeo. Até lá!